conclusões, como eu falei, mas vamos ler aqui, ó. Cada característica é determinada por fatores do pai e da mãe. A gente viu, vem uma letrinha do pai, outra da mãe. Indivíduos puros produzem gametas iguais. Lembra? O azão aqui, ó. Azão produz gameta com A e A. E azinho, tá? E indivíduos híbridos, que a gente viu que são o heterozigotos, produzem gametas com A e gametas com Azinho, tá? Aqui é só mostrando pra gente um outro cruzamento, é mais um exemplo. Se você ficou na dúvida, chega aqui e olha esse cruzamento de novo, tá bom? E o que é proporção fenotípica e genotípica, galera? Lembrando que fenótipo é a expressão dos teus genes, do teu genótipo, com o ambiente. Então, naquela primeira lei de Mendel lá, a gente tem a proporção fenotípica de 3:1, lembra? Que eu falei pra gente que a gente tem 3/4 de sementes amarelas. Ai, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Apagar que ficou feio. Olha só. Vou voltar para cá. A gente tem 3/4 de sementes amarelas, certo? E tinha 1/4 de semente verde. Ficou na dúvida, a gente volta aqui, ó. Tá? Eu falei 3/4 de amarelo e 1/4 de verde. E aí, o que sobrou aqui pra gente? Tá? A gente tem uma proporção fenotípica, que é a proporção da cor da semente, de 3:1, ou seja, corto aqui, então vou ficar de 3:1. 3 amarelas para uma verde, tá? Então, essa é a minha proporção fenotípica. Mary, poderia ser 30:10? Sim. Toda vez que você vê algo, alguma proporção, pode ser diferentes números, tá? Pode ser, por exemplo, sei lá, 300:100. Pode ser que de 298 para 98. São proporções próximas a 3:1, tá? A gente tem sempre primeira lei de Mendel. Por que eu tô falando isso? Às vezes cai questão falando assim, uma planta produziu 298 sementes amarelas e 98 sementes verdes. Ela está de acordo com qual lei? Primeira lei, por causa da proporção, tá? Isso aqui é proporção fenotípica. A genotípica em relação ao genótipo. Então, vamos lá. O que a gente fez lá primeiro? A gente cruzou azão com azão e azão com azão-azinho. Tivemos azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Ok? Depois pegamos esses indivíduos aqui e cruzamos entre eles. Gente, eu tô repetindo para quem não entendeu, tá? O que a gente vai ter aqui, ó? Azão. E não, galera, esquece isso aqui, tá? Tia Mary fez errado aqui. Espera aí que eu fui repetir aqui, a caneta deslizou, desconcentrei. Esse cruzamento aqui, deixa eu apagar aqui então, espera aí. Vamos voltar para nossa borracha aqui. Ah, não vou apagar o vídeo todo não, gente. Vocês desculpem, mas não tô com tempo de ficar editando, tá? Vamos voltar para o nosso cruzamento aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. O que a gente tem? Azão com azinho, azão-azinho, azão-azinho, azão-azinho e azão-azinho. Então, todas aqui vão ser 100% de azão-azinho. Eu vou pegar 2 desses caras aqui, vou cruzar entre eles. Então, vou ter azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e agora azinho-azinho, tá bom?
E aí eu quero a proporção genotípica. São os diferentes genótipos que eu vou ter aqui. Quais são os genótipos? Eu tenho 1 azão, azão, 2 azões, azinhos e 1 azinho, azinho. Então, olha só, eu tenho uma proporção aqui de 1 para 2 para 1, tá? E essa é a minha proporção genotípica. Qualquer questão que aproxime uma informação disso aqui é relacionada à primeira lei de Mendel. Tá bom, galera? Então, outro exemplo aqui, também diferentemente de ervilhas, mas ligadas à primeira lei, tá? Então, por exemplo, o tipo de asa da drosófila. Drosófila é aquela mosquinha que dá banana, que dá na banana e tal, que dá no lixo, que foi muito estudada por um geneticista chamado Morgan, em 1900 e tal. E aí, tem 2 tipos de asa. Asa longa e asa vestigial, tá? Asa longa a gente vai chamar de vesão-vesão e vestigial de vesão-vezinhos. Parentais. Parental, sempre cruzamento de 2 homozigotos. Sempre, um para um lado e um para o outro. E aí eu vou produzir 100%, né? Se eu tenho vesão com vesão cruzando com vezinho, vezinho, eu vou ter 100% de heterozigotos. Vou pegar esses heterozigotos aqui e vou cruzar entre eles. Eu vou ter, ó, mesma coisa que está aparecendo aqui. Vesão, 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 vezinho, vesão, vezinho e vezinho, vezinho. Então, vou ter 1/4 de vesão, vesão, 2/4, desculpa, de heterozigotos, que dá 1/2, e 1/4 desse cara aqui, tá? Que vai ser de 1 para 2 para 1, porque eu vou cortar aqui, beleza? E isso é minha proporção genotípica. Minha proporção fenotípica vai ser de 3 asas longas para 1 asa vestigial. Tranquilo? Que é o que a gente viu aqui, ó. 3 asas longas para 1 asa vestigial. Tranquilo, galera? Outro exemplo. Herança da sensibilidade ao PTC. São pessoas que, quando apresentam esse problema, vai ter uma herança de característica recessiva, tá? Então, ela só vai, como toda característica recessiva, ela só vai apresentar quando você tiver os 2 alelos recessivos em dose dupla, nesse caso aqui, quando as pessoas forem Tzinho, Tzinho, e a pessoa não vai sentir o gosto de substâncias amargas em diluição. Então, se você beber um líquido amargo, tipo chá de boldo, você não vai sentir o gosto, tá? Então, aqui a gente tem um cruzamento, ó. Os pais são heterozigotos, tanto a mãe quanto o pai são heterozigotos. Então, quais são os gametas da mãe aqui? Metade deles vão ter tesão, metade vão ter tezinho. Do pai, metade vai ter tesão, metade vai ter tezinho. E aí, olha só o que vai acontecer. Tesão com tesão, tesão, tesão. Tesão com tezinho, tesão, tezinho. Tezinho com tesão, tesão, tezinho. E tezinho com tezinho, 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 tá? Que a gente vai ter que esse cara aqui é sensível, sente gosto. Esse aqui sensível, sente gosto. Esse aqui não sensível, não sente gosto. Então, eu vou ter, dentre os 4 indivíduos, porque aqui a gente tem mais um tesão, tezinho, esses caras aqui, eu vou ter 3/4 deles são sensíveis e 1/4 de não sensíveis. Ou seja, 75% dos filhos sensíveis e 25% dos filhos não sensíveis. Foi, galera? Então, isso aqui é só mais um exemplo de primeira lei de Mendel. A gente vai ter aula só para fazer exercício disso, então fiquem tranquilos. E vamos também ter aula de probabilidade para melhorar essa questão aí da matemática, tá? Que vai ser a nossa próxima aula. Mas, por enquanto, a gente fica aqui, tá bom, galera? Um beijo e até a nossa aula de probabilidade.